Já faz 2 anos que meu marido faleceu, e durante todo esse tempo, a casa na serra permaneceu vazia e trancada. Mas quando cheguei hoje, senti um arrepio ao olhar para o quintal. As rosas favoritas do meu marido cresciam exuberantes e tinham acabado de ser regadas. Foi então que tomei a coragem de verificar as gravações das câmeras de segurança escondidas. O que vi na tela do monitor fez meu coração parar de bater. Antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de qual região vocês estão assistindo a esta história. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação possa crescer ainda mais e trazer histórias cada vez mais interessantes. O carro sedã preto avançava lentamente, cortando a leve neblina que cobria a serra naquela tarde. Atrás do volante, Daniela soltou um longo suspiro, suas mãos apertavam o volante com força, tentando aliviar a angústia que de repente apertou seu peito. Já se passaram 2 anos desde que Pedro, seu marido, faleceu devido a um ataque cardíaco fulminante. Durante esses 2 anos, Daniela nunca teve coragem de pisar naquela casa de campo que era o refúgio deles. Havia muitas lembranças doces e dolorosas ali. No entanto, hoje ela precisava criar coragem. Sua decisão de vender a casa estava tomada. Os altos custos de manutenção e a dor que sentia sempre que se lembrava do lugar fizeram Daniela sentir que abrir mão de tudo era o melhor caminho. Daniela virou o carro e entrou na pequena estrada de terra que levava ao portão da propriedade. Ela já imaginava encontrar uma cena desoladora. Mato alto, paredes descascadas, folhas secas espalhadas e aquele clima assustador de uma casa vazia e abandonada. Ela até já havia se preparado mentalmente para gastar suas economias contratando um serviço de limpeza pesada antes de anunciar a venda. Porém, quando o portão de madeira da casa surgiu ao longe, Daniela franziu a testa. Ela diminuiu a velocidade do carro e apertou os olhos, garantindo que não estava vendo coisas. A cena à sua frente era completamente inesperada. Não havia mato alto, a pintura não estava gasta, e a cerca de madeira brilhava, como se tivesse acabado de ser envernizada. Daniela parou o carro bem na frente do portão. Ela desceu com passos hesitantes. O vento frio da serra soprou contra o vestido longo que ela usava, fazendo o tecido esvoaçar suavemente. Ela ajeitou o cabelo, certificando-se de que estava arrumado, e caminhou até a cerca. Seus olhos se arregalaram ao ver o jardim da frente. As roseiras cresciam exuberantes e impecáveis. Não eram rosas comuns, mas uma variedade importada que o falecido Pedro adorava. Daniela lembrava perfeitamente de como era difícil cuidar daquela flor, exigia paciência, adubo especial e rega frequente. Se a casa estava vazia há 2 anos, aquelas plantas já deveriam estar secas e mortas. Mas o que ela via era exatamente o oposto. As pétalas estavam perfeitamente abertas, e a terra ao redor estava fofa e úmida, indicando que tinham sido regadas naquela mesma manhã ou tarde. O coração de Daniela disparou. Inúmeras perguntas invadiram sua mente. Quem estava cuidando de tudo aquilo? Seria Ricardo, o primo de Pedro em quem eles confiaram uma cópia da chave? Mas Ricardo sempre reclamava que estava ocupado com seu trabalho em outra cidade. E frequentemente pedia dinheiro a Daniela, alegando que seus negócios iam mal. Parecia impossível que Ricardo dedicasse tempo e dinheiro para cuidar de uma casa tão distante. Daniela tateou dentro de sua bolsa, procurando a chave do portão. Com as mãos trêmulas, ela inseriu a chave no cadeado. Clique, abriu. O cadeado não estava enferrujado, girou com extrema facilidade. Daniela entrou no quintal. O ambiente parecia cheio de vida, longe de parecer uma casa abandonada.
Ela caminhou lentamente até a porta principal. A varanda da frente estava impecável. Não havia poeira espessa no piso de mármore. Havia até um par de chinelos arrumados na sapateira ao lado da porta. Os chinelos pareciam novos, o pressentimento de Daniela ficava cada vez pior. Ela se sentia como uma estranha prestes a invadir a casa de outra pessoa. Embora a escritura estivesse claramente no seu nome e no de Pedro. Ela encostou o ouvido na porta de madeira maciça. Silêncio. Nenhum som de atividade lá dentro. Segurando a respiração, Daniela inseriu a chave na porta principal. A porta se abriu suavemente, sem o menor rangido nas dobradiças. O aroma do ambiente invadiu suas narinas imediatamente. Não era cheiro de casa velha e mofada, mas um perfume suave de lavanda. Era o aroma favorito de Pedro. Daniela entrou, com as pernas trêmulas ao pisar no tapete felpudo e limpo da sala de estar. Seus olhos varreram o local. Tudo parecia perfeito. As luxuosas cortinas das janelas estavam elegantemente abertas, deixando a luz da tarde entrar. O sofá de couro no centro da sala brilhava. A mesa de vidro estava limpa, sem uma única marca de dedo. Até o vaso sobre a mesa estava cheio de flores recém-colhidas. Daniela sentiu um arrepio na espinha. Aquilo não era obra de fantasmas. Era trabalho humano. Alguém estava morando ali. Alguém cuidava daquela casa como se fosse sua. Será que invasores haviam entrado? Mas se fossem invasores, de onde teriam tirado o dinheiro para comprar aromatizadores de ambiente caros e manter um jardim tão belo? Daniela caminhou até a cozinha. Tudo brilhava de limpo. A geladeira estava ligada, emitindo um zumbido suave. Ela tomou coragem e abriu a porta da geladeira. Estava cheia. Havia frutas frescas, várias bebidas, verduras, carnes e outros mantimentos. A data de validade na caixa de leite mostrava que os produtos tinham sido comprados há poucos dias. Daniela fechou a geladeira, sentindo as pernas fracas. Deu alguns passos para trás, o medo começando a tomar conta. Ela não estava sozinha. Quem quer que estivesse morando ali poderia voltar a qualquer momento. No entanto, a curiosidade de Daniela superou o medo. Ela precisava descobrir quem era o atrevido que havia ocupado a casa que seu marido deixara. Então, Daniela se lembrou de algo. O escritório de Pedro. Lá havia um quarto secreto atrás da estante de livros, onde Pedro guardava o cofre e o servidor das câmeras de segurança escondidas. Pedro era um homem obcecado por segurança. Ele havia instalado microcâmeras em ângulos imperceptíveis que nenhum visitante comum notaria. Daniela orou em silêncio para que o sistema ainda funcionasse. Ela correu para as escadas, em direção ao segundo andar, tentando fazer o menor barulho possível. A porta do escritório estava fechada. Daniela a abriu devagar. O ambiente também estava limpo, assim como o resto da casa. A mesa de Pedro estava organizada. Daniela foi direto para a grande estante de livros fixada na parede. Ela tateou a parte inferior da terceira prateleira, pressionando um pequeno painel de madeira escondido. Ouviu-se um leve clique, e a estante se moveu levemente para a frente. Daniela puxou, abrindo uma fresta apenas o suficiente para que seu corpo passasse para o pequeno espaço atrás dela. Dentro do quarto secreto, o ar era um pouco abafado, mas os equipamentos continuavam intactos. Daniela sentou-se na pequena cadeira de frente para os monitores desligados. Ela pressionou o botão de energia no computador principal. As luzes indicadoras piscaram e a máquina zumbiu suavemente. Daniela prendeu a respiração, esperando o sistema iniciar. A tela se iluminou, exibindo o logotipo do sistema de segurança. Ela digitou a senha que apenas ela e Pedro conheciam. A data do casamento deles. O sistema abriu.
A tela dividiu-se em vários quadros pequenos, mostrando imagens ao vivo de vários pontos da propriedade: a sala de estar, a cozinha, a varanda, o quarto principal. Tudo parecia vazio naquele momento. Daniela suspirou aliviada. Pelo menos não havia ninguém na casa além dela. Mas ela precisava de respostas. Sua mão moveu o mouse, abrindo o menu de gravações arquivadas. Ela queria ver o que tinha acontecido na noite anterior. Daniela selecionou o arquivo datado de um dia antes, às 8 da noite. O vídeo começou a rodar. No início, apenas uma sala vazia. Daniela avançou o vídeo mais rápido. De repente, a porta principal se abriu. A luz da sala se acendeu. Daniela aproximou o rosto da tela, apertando os olhos. A figura de um homem apareceu no enquadramento. Ele caminhava relaxado, como se fosse o dono do lugar. Ele vestia uma camisa de linho branca e uma calça de tecido confortável. Daniela cobriu a boca com a mão para abafar um grito. Aquelas roupas eram de Pedro. Ela as conhecia muito bem. Quando o homem se virou para a câmera escondida atrás do relógio de parede, seu rosto ficou evidente. Era Ricardo, o primo de Pedro. Daniela sentiu o sangue ferver. Então, durante todo esse tempo, Ricardo estava morando ali. Ricardo, que sempre dizia ter uma vida difícil e pedia a compaixão e o dinheiro de Daniela, na verdade estava vivendo cercado de luxo. A raiva começou a consumir Daniela. Ricardo havia mentido descaradamente. Mas a surpresa não parava por aí. Na gravação, Ricardo sentou-se no sofá, ligou a televisão e chamou alguém. Vinda da escada, uma mulher desceu. Ela vestia um longo pijama de seda que parecia muito confortável. Seus cabelos estavam soltos e compridos. Quando a mulher passou sob a luz do lustre de cristal, Daniela sentiu seu coração parar por um instante. Aquele rosto era muito familiar. Era um sorriso que Daniela via frequentemente, toda semana, quando se encontravam nos cultos de domingo ou almoçavam juntas. Era Diana, sua melhor amiga. Daniela sentiu seu mundo desabar. Diana, a amiga que sempre a abraçava quando ela chorava de saudade de Pedro. Diana, que sempre pedia para Daniela ser forte e paciente. Diana, que dizia estar sempre muito ocupada com a própria loja, estava ali, na casa de Daniela, junto com o primo de seu marido. No monitor, Daniela viu Diana caminhar até Ricardo, segurando uma bandeja com frutas picadas e 2 copos de bebida. Diana sentou-se ao lado dele, muito perto, perto demais para serem apenas conhecidos ou parentes distantes. Ricardo abraçou os ombros de Diana com intimidade, e ela encostou a cabeça no peito dele. Eles riam, conversavam de forma descontraída, aproveitando o conforto de uma casa que deveria ser um refúgio sagrado das lembranças de Daniela e Pedro. As lágrimas de Daniela caíram sem que ela percebesse. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma fúria indescritível. Aquela traição era dolorosa demais. As 2 pessoas em quem ela mais confiava estavam apunhalando pelas costas da forma mais cruel. Daniela aumentou o volume da gravação. O áudio tinha um pouco de chiado, mas era claro o suficiente. Ela ouviu a risada alta de Ricardo. É muito confortável, Diana. Não foi à toa que cuidamos deste lugar, disse Ricardo no vídeo, pegando um pedaço de maçã. Diana sorriu e colocou um pedaço de fruta na boca dele. Com certeza. Em vez de ser vendida a preço de banana por aquela viúva burra, é melhor a gente aproveitar. Além disso, ela nunca vai desconfiar. A Daniela é ingênua demais, ela acha que eu sou um primo dedicado e que você é uma amiga leal. As mãos de Daniela se fecharam em punhos tão apertados que as juntas ficaram brancas.
As palavras de Diana bateram nela com mais força do que qualquer agressão física. Viúva burra, murmurou Daniela, imitando a voz de Diana com um tom trêmulo, segurando a raiva. Ela continuou olhando para a tela, gravando cada detalhe daquela traição na memória. Porém, o que aconteceu em seguida no vídeo fez Daniela perceber que o problema não era apenas um caso amoroso ou a invasão de uma propriedade. Havia algo muito mais sombrio. Algo que a fez estremecer dos pés à cabeça. Ricardo levantou do sofá e começou a andar de um lado para o outro com o rosto sério. Mas até quando vamos ficar nos escondendo assim? Quando vamos conseguir passar a escritura para o nosso nome? Já estou cansado de fingir ser pobre na frente da Daniela. Diana deu uma risadinha, e o som de sua risada soou frio e aterrorizante. Calma, meu amor, tudo exige um processo. Nós já conseguimos nos livrar do Pedro há 2 anos sem deixar rastros. Não me diga que não tem paciência para resolver a papelada. A respiração de Daniela travou. Ela sentiu como se o oxigênio tivesse desaparecido daquele quarto minúsculo. Nos livrar do Pedro, sem deixar rastros, o que Diana quis dizer com aquilo? Daniela ficou paralisada. Seus olhos se arregalaram para o monitor que agora parecia exibir o filme de terror mais assustador de sua vida. A frase de Diana ecoava repetidamente em seus ouvidos, como uma fita arranhada: nós já conseguimos nos livrar do Pedro há 2 anos sem deixar rastros. O corpo de Daniela tremeu violentamente, ela abraçou a si mesma, tentando conter os tremores que tomaram conta de suas articulações. Durante todo esse tempo, ela e toda a família acreditavam que Pedro havia morrido de um ataque cardíaco natural. O médico disse que era algo comum, já que Pedro tinha histórico de colesterol alto e costumava trabalhar até tarde. Ninguém suspeitou, ninguém pediu uma autópsia. Pedro foi enterrado em paz, e Daniela aceitou aquele destino com resignação. Mas agora, aquela aceitação estava despedaçada. Daniela retrocedeu a gravação um pouco, para ter certeza de que não tinha ouvido mal. Ela colocou os fones de ouvido pendurados na parede, para escutar a conversa com mais clareza. Não fale tão alto sobre isso, respondeu Ricardo no vídeo, parecendo um pouco cauteloso, mesmo estando sozinhos. Se alguém ouvir, estamos mortos. Quem vai ouvir? Zombou Diana, levantando-se e servindo água no copo. Esta casa é isolada. A Daniela não vem aqui por causa do trauma, e os moradores da vila não ligam. Nosso plano foi perfeito. O remédio natural que eu troquei pelo remédio de coração dele agiu lentamente, mas com precisão. Não houve veneno detectável, apenas uma falha cardíaca comum. Daniela cobriu a boca com as mãos, o mais forte que pôde para não explodir em prantos. As lágrimas escorriam pesadas por suas bochechas. Então foi por isso. Daniela lembrou que 1 mês antes de morrer, Pedro reclamou que seu remédio para o coração estava com um gosto diferente, mais amargo. Naquela época, Diana se ofereceu para buscar a medicação de Pedro na farmácia, porque Daniela estava internada com uma forte infecção. Diana disse que o farmacêutico tinha trocado a marca por um genérico com o mesmo efeito. Daniela simplesmente acreditou. No fim das contas, aquele tinha sido o início de um assassinato premeditado contra seu marido. Sua própria melhor amiga havia assassinado Pedro, lentamente, dia após dia, bem debaixo de seu nariz. Uma forte náusea atingiu o estômago de Daniela. Ela queria vomitar, ela queria gritar. Contudo, seu instinto de sobrevivência despertou instantaneamente. O som distante de um motor de carro veio da parte de fora da casa. Daniela se sobressaltou. Ela tirou os fones de ouvido e apurou a audição. O barulho ficou mais alto, aproximando-se do portão. O coração de Daniela disparou freneticamente.
Ela olhou para o monitor que exibia a câmera do portão da frente. Um utilitário esportivo branco parou ali. Ricardo desceu do carro para abrir o portão. Eles tinham chegado. O pânico tomou conta de Daniela. O carro dela estava estacionado no quintal, bem em frente à varanda. Ricardo com certeza iria vê-lo. Daniela xingou a própria estupidez. Por que ela não estacionou o carro do lado de fora? Ela estava encurralada. Não havia como sair agora sem dar de cara com eles. Ricardo era um homem grande e forte. E se eles descobrissem que Daniela já sabia do assassinato, a vida dela estaria arruinada. Daniela olhou ao redor do quarto secreto. O espaço era minúsculo. Havia apenas uma mesa de computador e prateleiras de arquivos. A porta de entrada estava escondida atrás da estante de livros do escritório. Se eles não entrassem no escritório, talvez ela estivesse segura. Mas e se eles entrassem? Na tela do monitor, Daniela viu Ricardo dirigir e estacionar o carro bem ao lado do veículo dela. Ricardo e Diana desceram com expressões tensas. De quem é este carro? Perguntou Ricardo, com a voz sendo captada pelo microfone da varanda. Ele deu a volta no carro de Daniela e espiou lá dentro. Este é o carro da Daniela, exclamou Diana em pânico, o rosto bonito ficando pálido. Por que ela está aqui? Ela não disse que ia para a casa da mãe em Campinas? Droga, xingou Ricardo, vasculhando os bolsos da calça, talvez procurando uma arma ou apenas o celular. Encontre-a, ela deve estar lá dentro, não deixe que ela nos veja aqui. Daniela sabia que não tinha muito tempo. Ela rapidamente desligou os monitores para que a luz da tela não vazasse pelas frestas da estante. O quarto ficou completamente no escuro, iluminado apenas por um filete de luz fraca que passava por trás dos livros. Daniela ficou paralisada em um canto, rezando em silêncio, pedindo a proteção de Deus. Ela ouviu o barulho da porta principal sendo empurrada com força. Os passos pesados de Ricardo e o som dos saltos de Diana ecoaram no andar de baixo. Daniela! Daniela! Gritou Ricardo, com a voz carregada de fúria. Apareça! Barulhos de objetos sendo atirados ao chão foram ouvidos. Eles revistaram a cozinha, o quarto de hóspedes e o banheiro do primeiro andar. Ela não está lá embaixo, gritou Diana. Verifique o andar de cima, olhe o escritório do Pedro. O coração de Daniela parecia que ia pular pela boca ao ouvir aquela ordem. Os passos subiram as escadas rapidamente, cada vez mais perto, cada vez mais barulhentos. A porta do escritório foi escancarada com violência, batendo contra a parede. Daniela prendeu a respiração, apertando as mãos contra o peito, tentando abafar o próprio batimento cardíaco, que soava como tambores de guerra no silêncio do cômodo. Está vazio, a voz de Ricardo parecia extremamente próxima, separada apenas pela estante de livros. Ela não está aqui. Dê uma olhada na sacada, ordenou Diana. Daniela ouviu os passos se afastarem em direção à porta da varanda. Era sua chance, mas ela não podia sair pelo escritório sem passar por eles. Ela se lembrou de que o quarto secreto tinha uma pequena saída de ar conectada ao sótão, e do sótão havia um caminho estreito até o telhado dos fundos. Era um caminho muito arriscado, mas não havia outra escolha. Porém, a voz de Diana soou mais perto novamente. Espere, Ricardo! Olhe isso! A voz de Diana estava cheia de suspeita. A cadeira do Pedro mudou de posição. Hoje de manhã, antes de sairmos, eu a arrumei virada para a janela. Agora está de frente para a mesa. Deve ter sido o vento, respondeu Ricardo com impaciência. As janelas estão trancadas, seu idiota. Alguém sentou aqui há pouco tempo, sibilou Diana. E olhe,
há marcas de dedos na poeira sobre a mesa. Daniela fechou os olhos com força. Ela tinha esquecido de arrumar a cadeira de volta. A perspicácia de Diana era aterrorizante. Será que existe um quarto escondido aqui? Perguntou Diana de repente. O sangue de Daniela gelou. Se Diana descobrisse ou apenas adivinhasse a existência do quarto, estaria tudo acabado. Que quarto? O Pedro nunca falou nada sobre isso, respondeu Ricardo, confuso. O Pedro era cheio de segredos. Me ajude a empurrar esta estante. Estou com um mau pressentimento, ordenou Diana. O som de Ricardo reclamando foi ouvido, seguido pelo rangido pesado da madeira sendo arrastada à força. Daniela estava encurralada. Ela viu a maçaneta da porta secreta começar a balançar. Eles estavam tentando abrir pelo lado de fora. Felizmente, a porta travava automaticamente por dentro, e era feita de aço revestido com madeira, o que dificultava o arrombamento. Está emperrada, parece que foi pregada, resmungou Ricardo depois de tentar puxar. Use um pé de cabra ou um martelo, tem no depósito lá embaixo. Vá buscar, rápido, ordenou Diana com uma voz histérica. Ricardo correu para fora do escritório e desceu as escadas. Diana continuou de pé na frente da estante, com a respiração ofegante audível. Daniela sabia que aquela era a única brecha de tempo que possuía. Ela não podia esperar que eles voltassem com o pé de cabra. Ela olhou para cima. Para o duto de ventilação. Com a força que lhe restava, Daniela subiu na mesa do computador, retirou a grade de ventilação com cuidado e puxou o próprio corpo para cima. Apertado, sujo e escuro, seu vestido longo enroscou em um prego e rasgou na barra, mas ela não se importou. Ela rastejou o mais rápido que pôde pelo duto empoeirado. Lá embaixo, ela ouviu Ricardo voltar, ofegante. Sai da frente, gritou Ricardo. Bam! Bam! O som dos golpes de metal destruindo a porta do quarto secreto soava terrível. Daniela continuou rastejando, com lágrimas e suor se misturando em seu rosto. Ela alcançou a extremidade da ventilação, que dava para a laje dos fundos, onde as roupas costumavam secar. Ela forçou a grade até soltá-la e pulou na laje de concreto. Suas pernas doeram com o impacto, mas ela se levantou na mesma hora. A chuva começava a cair, abafando o som de seus passos. Daniela não tinha como pegar o carro, a chave tinha ficado dentro da bolsa, que estava dentro do veículo. Ela precisava fugir a pé. Ela desceu a escada em espiral nos fundos da casa, que levava ao jardim lateral. Esgueirando-se pelos arbustos de rosas molhadas, Daniela conseguiu alcançar o muro lateral mais baixo. Ela o escalou com dificuldade, ignorando os espinhos das rosas que rasgavam a pele de suas mãos até sangrarem. Assim que seus pés tocaram o chão do lado de fora da propriedade, Daniela correu o mais rápido que pôde, em direção à escuridão da estrada. Ela não olhou para trás. Ela continuou correndo, até seus pulmões queimarem, em direção à rodovia principal, em busca de socorro ou transporte público. No meio da fuga, sob a chuva torrencial, o medo de Daniela lentamente se transformou. O medo endureceu, congelou e se metamorfoseou em um ódio frio. Eles achavam que Daniela tinha fugido de pavor. Eles achavam que tinham vencido. Mas estavam enganados. Daniela podia ter perdido as gravações, porque não teve tempo de copiá-las, mas ela carregava consigo algo muito mais perigoso, a memória e a certeza dos crimes deles. Enquanto limpava a chuva do rosto, Daniela jurou pelo nome do marido. Ela não iria à polícia agora. Seria fácil demais para eles.
A prisão seria um luxo para assassinos como Diana e Ricardo. Daniela iria destruí-los pouco a pouco. Ela faria com que sentissem o mesmo medo, a mesma dor, antes de arrastá-los para um verdadeiro inferno na terra. O jogo havia apenas começado. A chuva forte daquela noite parecia disputar com as lágrimas que banhavam o rosto de Daniela. Ela corria sem rumo pelo acostamento escuro e escorregadio da rodovia da serra. Seus pés ardiam, sua respiração estava ofegante, mas a dor física não se comparava à dor em seu coração. A cada passo que dava no asfalto, a imagem do rosto de Diana e Ricardo rindo da sua desgraça continuava a rodar em sua cabeça. Daniela acabou encontrando uma pequena lanchonete ainda aberta na beira da estrada. Tremendo de frio, ela pediu ajuda ao dono do estabelecimento para chamar um mototáxi local. Ela não teve coragem de pedir um carro de aplicativo, temendo ser rastreada por Ricardo através do celular, que já poderia estar grampeado ou sendo monitorado. Daniela pediu para ser levada a uma pousada barata e escondida, longe da rua principal, um lugar onde pessoas como Diana e Ricardo jamais iriam. Ao chegar no quarto apertado e com cheiro de mofo, Daniela escorregou até sentar-se no chão. Ela encarou seu reflexo no espelho de um guarda-roupa velho. Seu cabelo estava todo bagunçado. Seu vestido longo estava sujo de lama, e seu rosto estava pálido. Mas, por trás daqueles olhos inchados, havia uma chama que nunca se apagaria. Daniela jurou que não seria uma vítima silenciosa. Naquela noite, ela não conseguiu dormir nem um segundo. Seu cérebro trabalhava duro para montar as peças da memória do passado. Ela se lembrou dos dias que antecederam a morte de Pedro. Seu marido reclamava frequentemente de palpitações e suor frio após tomar a medicação. Naquela ocasião, Daniela quis levar Pedro ao médico. Mas Diana sempre a impedia, dizendo que ele só precisava descansar e que os remédios naturais importados que ela trazia eram mais eficazes que as drogas convencionais. Na manhã seguinte, Daniela deu seu primeiro passo. Ela não voltou imediatamente para São Paulo, ela foi a um mercado local. Comprou roupas simples e baratas para não chamar atenção, além de um celular usado com um chip novo. O aparelho antigo ela desligou completamente e guardou no fundo da bolsa. Daniela precisava se tornar um fantasma para eles. Quando se sentiu seguro o suficiente, alugou um carro modesto de um morador local e seguiu para a cidade onde ficava a farmácia que o falecido marido costumava frequentar. Ela se lembrava muito bem das palavras de Diana no vídeo da câmera de segurança sobre a troca do remédio. Daniela precisava provar aquilo. Se houvesse mesmo uma manipulação, com certeza haveria um rastro na farmácia, seja em registros de compra ou no depoimento dos funcionários. A farmácia continuava a mesma de 2 anos atrás. Localizada em um prédio antigo nos arredores da cidade. Daniela entrou com o coração acelerado. O cheiro característico de medicamentos a atingiu em cheio, trazendo de volta as memórias de quando ia buscar as receitas de Pedro. Atrás do balcão, um jovem de óculos arrumava frascos de vitaminas. Daniela o reconheceu. Era Tiago, o assistente que sempre atendia Pedro, porque ele costumava deixar boas gorjetas. Daniela se aproximou, tentando manter a calma, embora suas mãos estivessem suando frio. Tiago ergueu os olhos e pareceu surpreso ao vê-la. Ele a reconheceu, apesar da aparência cansada da mulher e da tristeza profunda em seu olhar. Tiago a cumprimentou gentilmente e perguntou como ela estava. Daniela respondeu de forma breve e logo conduziu a conversa ao ponto principal. Ela disse que estava organizando os documentos de saúde do marido falecido para fins de seguro e notou que os registros de algumas receitas estavam faltando. Daniela pediu a Tiago que verificasse o histórico de compras dos remédios de Pedro no último mês antes dele morrer.
Tiago pareceu hesitar por um instante, já que aquilo feria as políticas de privacidade. No entanto, vendo a expressão suplicante de Daniela e recordando a gentileza de Pedro, ele acabou cedendo. Tiago começou a digitar no computador, buscando os arquivos de 2 anos atrás. Houve um longo silêncio enquanto Tiago observava a tela. Daniela torcia a barra de sua blusa, ansiosa. De repente, Tiago franziu a testa. Ele murmurou que havia algo muito estranho. Daniela insistiu, perguntando o que estava errado. Tiago virou o monitor para que Daniela pudesse ver. Ele explicou que naquele último mês, as receitas da medicação contínua para o coração prescritas pelo cardiologista de Pedro haviam entrado no sistema, mas constavam como não retiradas. A compra daqueles medicamentos havia sido cancelada. Em vez disso, havia um registro de compra de um remédio natural importado em alta dosagem e vários suplementos estimulantes em grande quantidade. Daniela ficou chocada. Ela perguntou quem havia feito aquela transação. Tiago tentou se lembrar. Ele disse que na ocasião, quem esteve lá não foi Pedro, mas uma mulher que afirmou ser parente dele. A mulher disse que Pedro estava tentando um tratamento alternativo e que o médico havia aprovado. O problema era que os remédios fitoterápicos comprados tinham o efeito colateral de aumentar drasticamente os batimentos cardíacos. Isso era extremamente perigoso para um paciente com doença coronariana como Pedro. Tiago admitiu que tentou alertar a mulher, mas ela foi insistente e chegou a mostrar uma procuração assinada pela esposa de Pedro, ou seja, pela própria Daniela. O sangue de Daniela ferveu. Ela nunca havia assinado nenhuma autorização para a compra daqueles remédios. Ela pediu que Tiago mostrasse o documento físico, caso ainda estivesse nos arquivos. Tiago foi para o depósito e demorou bastante. Os minutos passavam como se fossem horas para Daniela. Finalmente, Tiago voltou com uma pasta empoeirada. Ele puxou um papel desgastado. Daniela pegou o papel com as mãos trêmulas. Lá estava a assinatura com o nome de Daniela, mas os traços eram rígidos e claramente falsificados. E o que mais convenceu Daniela foi a data escrita no documento. Naquele dia, Daniela estava internada com uma forte infecção. Seria impossível que ela tivesse assinado aquele papel. Daniela perguntou se Tiago lembrava das características da mulher. Tiago fechou os olhos, vasculhando memórias antigas. Disse que era uma mulher bonita, de cabelos longos, que falava de forma muito doce e convincente, e que usava um perfume marcante. Tiago também recordou que a mulher usava uma pulseira de ouro com um pingente na forma da letra D. Aquela descrição era mais do que suficiente. Era Diana. A pulseira com a letra D foi um presente de aniversário que Daniela havia dado a ela 3 anos atrás. A evidência era inegável. Diana não só envenenou a mente de Daniela, como literalmente envenenou o corpo de Pedro ao trocar os medicamentos vitais por um veneno letal. Daniela pediu cópias de todos os comprovantes de transação e do documento falsificado. Tiago entregou os papéis com um olhar de compaixão. Só então percebendo que, sem querer, ele havia feito parte da tragédia que culminou na morte de Pedro. Daniela agradeceu a Tiago e pediu que ele mantivesse aquela visita em total sigilo. Especialmente se mais alguém fizesse perguntas sobre o receituário de Pedro. Com as provas em mãos, Daniela saiu da farmácia. O sol forte da tarde não conseguiu aquecer seu corpo, que estava paralisado pela terrível realidade. Dentro do carro, Daniela olhou para as folhas de papel em sua mão. Aquela era sua primeira arma, a prova de um homicídio doloso executado com extrema frieza. Contudo, Daniela sabia que ainda não podia ir à polícia agora.
Ricardo e Diana tinham dinheiro e contatos. Eles poderiam subornar as autoridades ou destruir as provas originais se Daniela agisse de forma imprudente. Daniela precisava destruí-los por dentro, fazê-los suspeitarem um do outro, até que eles mesmos revelassem seus crimes. Depois de obter os documentos, Daniela decidiu encenar o melhor papel de sua vida. Ela não iria fugir, iria confrontá-los de frente. Daniela ligou seu celular antigo de volta. Imediatamente, centenas de notificações de mensagens e chamadas perdidas de Diana e Ricardo invadiram a tela. Daniela respirou fundo, controlando as batidas aceleradas do coração, e pressionou o botão para ligar para Diana. Ela tinha que parecer natural, fingindo ser a velha Daniela, ingênua e boba, e não a mulher que tinha escapado pelos dutos de ventilação na noite anterior. O telefone tocou 2 vezes antes de ser atendido, e a voz de Diana soou em pânico e histérica do outro lado da linha. Diana bombardeou Daniela com perguntas: onde ela estava? Por que o carro estava na casa, mas ela havia desaparecido? Por que o celular esteve desligado o dia todo? A atuação de Diana era impecável, ela soava perfeitamente preocupada, como uma verdadeira melhor amiga. Daniela fechou os olhos, imaginando o rosto cínico de Diana, e começou a falar com a voz fraca e trêmula, como se estivesse doente. Daniela inventou que, na tarde anterior, tinha chegado à casa na serra. Porém, logo após sair do carro e tentar abrir a porta, ela sentiu uma tontura insuportável e falta de ar. Ela alegou ter visto uma grande sombra escura na varanda, uma sombra que se parecia com a figura do falecido Pedro, com um rosto furioso. Daniela disse que ficou tão aterrorizada que entrou em pânico, abandonou o carro e pegou carona com um caminhão de verduras que passava pela estrada. Depois disso, foi direto para São Paulo de ônibus, pois estava em estado de choque e não tinha condições de dirigir. Ela se justificou, dizendo que havia desligado o celular para tentar se acalmar, e só teve coragem de ligá-lo naquele momento. Na linha telefônica, houve um momento de silêncio. Daniela sabia que Diana estava digerindo a história, analisando se fazia sentido ou não. Mas Daniela conhecia a fraqueza de Diana. Diana sempre considerou Daniela uma mulher fraca, covarde e supersticiosa. Uma história sobre ter visto o fantasma do marido faria todo sentido para Diana. Principalmente porque a própria Diana carregava a culpa oculta de seus atos. Dito e feito, a voz de Diana mudou, tornando-se mais calma. Até deixou escapar um leve suspiro de alívio. Diana disse que, graças a Deus, Daniela estava a salvo. Diana então contou uma mentira, dizendo que ela e Ricardo, por acaso, estavam de passagem pela região da Serra a negócios, e viram o carro de Daniela estacionado na propriedade vazia. Por isso, resolveram entrar para verificar. Daniela segurou a náusea ao ouvir tanta mentira. Ela fingiu agradecer a Diana por se importar. Daniela ainda pediu um favor, que ela e Ricardo levassem o carro de volta para São Paulo, pois ela ainda sentia muito medo de voltar àquele lugar. Diana concordou prontamente. Ela disse que ia resolver tudo e entregar o carro na casa de Daniela. A ligação terminou com Diana prometendo que faria companhia a ela naquela noite para ajudá-la a se acalmar. Daniela desligou o telefone e o jogou no banco do carro. Ela deu uma risada amarga. Eles haviam engolido a isca. Agora, sentiam-se seguros. Acreditavam que seu segredo continuava guardado. E essa falsa sensação de segurança seria a ruína deles. À noite, Daniela já estava de volta à sua casa em São Paulo.
Ela tomou banho, vestiu roupas caseiras confortáveis e esperou a chegada de seus inimigos. Por volta das 8 da noite, Diana e Ricardo apareceram com o carro dela. Eles entraram na casa, exibindo expressões de falsa preocupação. Ricardo, que ontem no vídeo estava rindo com deboche e fumando de forma arrogante, agora interpretava o papel do primo protetor. Ele deu um sermão em Daniela para que ela não fosse sozinha a lugares isolados como aquela casa. Diana sentou-se ao lado dela, segurou sua mão e massageou seus ombros de forma gentil. O toque das mãos de Diana parecia brasas queimando a pele de Daniela. Mesmo assim, ela forçou um sorriso pálido e agradeceu. Quando Diana foi até a cozinha preparar um chá, Daniela disparou seu primeiro ataque. Ela deixou propositalmente um envelope pardo sobre a mesa de centro, bem na frente de Ricardo. O envelope estava vazio, mas por fora, Daniela escreveu uma única frase com um marcador vermelho. Testemunha ocular, 12 de agosto. 12 de agosto era a data do falecimento de Pedro. Ricardo enrijeceu ao ver aquelas palavras. Seus olhos se arregalaram para o envelope e depois encararam Daniela com profunda suspeita. Daniela se fez de desentendida e fingiu estar procurando lenços de papel na bolsa. O que é isso, Daniela? Perguntou Ricardo, a voz falhando, apontando para o envelope. Daniela virou-se com a expressão mais inocente do mundo. Ah, isso? Não sei, estava na caixa de correio hoje de manhã, ainda não abri. Pode ser uma fatura ou algo assim. Por quê, Ricardo? Ricardo tentou esconder o nervosismo rapidamente. Não, não é nada. A letra é estranha. Quando Diana voltou trazendo o chá, Ricardo fez um sinal com os olhos para o envelope. O rosto de Diana perdeu a cor imediatamente. O clima aconchegante que havia na sala de estar de repente se tornou frio e opressivo. Daniela aproveitava cada segundo daquilo. Ela notou o suor frio começando a brotar nas têmporas de Ricardo. Depois que eles fossem embora, ela sabia que não conseguiriam pregar o olho. E ela não parou por aí. Ela utilizou o número novo que havia comprado no mercado para enviar uma mensagem anônima para o celular de Ricardo. A mensagem dizia: o remédio natural tinha gosto amargo, não é? Eu vi vocês na farmácia naquele dia. Daniela desligou o aparelho assim que a mensagem foi entregue. Ela imaginava o pânico instaurado entre os dois naquele momento. Dentro do carro, na viagem de volta para casa, Ricardo encostou o veículo bruscamente. Ele mostrou a tela do celular para Diana. O rosto dele estava vermelho de fúria e pavor. Quem mandou isso? Quem descobriu? Gritou Ricardo. Diana tomou o celular da mão dele. Seus olhos corriam desesperados sobre a mensagem de texto. É impossível alguém saber. O Tiago, o assistente da farmácia, já recebeu o dinheiro do silêncio na época. Será que ele nos traiu? Ou será que a Daniela descobriu? Acusou Ricardo em pânico. Não pode ser a Daniela. Você viu como ela estava apavorada hoje, acreditando em fantasmas, rebateu Diana em voz alta, embora seu tom soasse hesitante. Só pode ser outra pessoa, alguém tentando nos extorquir. Uma discussão violenta explodiu dentro daquele carro luxuoso. Eles começaram a trocar acusações. Ricardo culpou Diana por ter sido descuidada ao comprar os remédios, e Diana acusou Ricardo de ser paranoico. A aliança perversa que os unia começava a desmoronar. O medo é a arma mais poderosa para destruir a lealdade. Na sua casa silenciosa, Daniela sentou-se na cadeira do escritório de seu marido. Ela fitou a fotografia do casamento deles na parede. Eu vou acabar com eles, sussurrou Daniela. Eles apenas provaram o aperitivo,
o prato principal eu ainda não servi. Daniela começou a traçar seu próximo passo. Um plano que faria Ricardo e Diana sentirem-se aterrorizados pelo peso de seus próprios pecados. Até implorarem para morrer, preferindo isso a viver em um inferno de puro terror. O medo é o fantasma mais palpável que existe. Desde o momento em que receberam a ameaça do número desconhecido, a vida de Ricardo e Diana virou um pesadelo infinito. Eles não conseguiam dormir. Qualquer som do telefone os fazia pular de susto. Ricardo tornou-se paranoico, espiando continuamente pelas cortinas do apartamento, convencido de que alguém os vigiava. Enquanto Diana, por trás da máscara de calma que começava a rachar, passava o tempo buscando uma saída para se salvar sozinha, Ambos chegaram à mesma conclusão. Precisavam de muito dinheiro vivo, o mais rápido possível. Esse dinheiro seria usado para pagar o misterioso chantageador, ou, se a situação piorasse muito, para fugir do país. A única reserva que ainda não haviam tocado eram as barras de ouro de Pedro, que Ricardo tinha certeza de estarem escondidas atrás das paredes da casa na serra. Naquela mesma noite, eles decidiram retornar. Ricardo acelerou o carro pela estrada, correndo em direção à serra em alta velocidade. No banco do passageiro, Diana contorcia as mãos, nervosa, brincando com a ponta da blusa de seda que vestia. Não havia o menor traço das conversas afetuosas de costume. O ar dentro do carro estava pesado e sufocante. Ao chegarem à propriedade, o clima estava muito mais sombrio do que antes. Uma neblina espessa envolvia o jardim, fazendo com que as belas rosas parecessem borrões ameaçadores, como mãos tentando emergir da terra. Ricardo escancarou a porta principal e acendeu todas as luzes da casa. Ele não queria deixar um único canto no escuro. Mal sabiam eles que Daniela já estava ali. Ela conhecia a mente deles. A ganância os levaria de volta ao lugar onde o tesouro estava guardado. Daniela havia deixado seu carro escondido bem longe, perto da floresta de pinheiros. Então, entrou furtivamente pela porta dos fundos, cuja fechadura apenas ela e Pedro conheciam o segredo. Agora, Daniela estava abrigada dentro do quarto secreto, atrás da estante de livros, o mesmo lugar de onde testemunhou a traição pela primeira vez. Só que, desta vez, Daniela não seria uma mera espectadora. Ela assumiu o controle do sistema de casa inteligente instalado por Pedro poucos meses antes de sua morte. Um sistema que nem Ricardo nem Diana sabiam como operar corretamente. Ricardo e Diana começaram a desmontar a sala de estar. Ricardo segurava um martelo grande, golpeando as paredes próximas à lareira, procurando por um som oco que indicasse o cofre. As batidas do martelo ecoavam por toda a casa silenciosa. Diana ajudava iluminando tudo com uma lanterna, seu rosto transparecendo exaustão e tensão. Enquanto os dois discutiam sobre a possível localização do cofre, Daniela começou a agir. Pelo painel de controle na sala secreta, ela cortou a eletricidade da sala de estar. Tudo ficou num breu absoluto. Diana gritou, assustada. Ricardo xingou alto, acendendo a lanterna do celular com as mãos trêmulas. É só uma queda de energia, pare com esse escândalo. Esbravejou Ricardo, embora sua própria voz soasse aterrorizada. Ligue o gerador, eu odeio o escuro. Choramingou Diana. Antes que Ricardo pudesse se mover, uma música clássica começou a tocar suavemente no quarto principal no andar de cima. Era a canção favorita de Pedro, a música que ele sempre ouvia enquanto relaxava no fim da tarde. A melodia era suave, mas podia ser escutada com assustadora clareza no silêncio da noite. Os rostos de Ricardo e Diana perderam toda a cor. Eles se encararam com os olhos arregalados de horror. Quem ligou isso? Sussurrou Diana, grudando o corpo no de Ricardo. Talvez o curto-circuito tenha ligado o rádio automaticamente. Respondeu Ricardo,
buscando uma lógica, mesmo que suas pernas pesassem uma tonelada. Vamos checar. Com passos hesitantes, eles subiram as escadas em direção ao segundo andar. Ao se aproximarem do quarto, um aroma familiar pairou no ar. Era um cheiro de sândalo e menta. Era o perfume inconfundível de Pedro. O cheiro era tão intenso que parecia que Pedro tinha acabado de passar pelo corredor há alguns segundos. Diana cobriu o nariz, seus olhos encheram de lágrimas de terror. Meu Deus, esse cheiro, é o perfume dele. Cale a boca, Diana, deve ser o aromatizador automático que vazou, rebateu Ricardo, enquanto rios de suor frio escorriam por sua testa. Ricardo chutou a porta do quarto principal, abrindo-a com violência. Vazio, não havia ninguém lá dentro, e a música clássica parou no exato instante em que a porta bateu na parede. O silêncio voltou a imperar. Contudo, seus olhares foram atraídos para um único objeto no meio do aposento. A cadeira de balanço de vime de Pedro, que ficava virada para a janela, estava balançando devagar. Crec, crec, crec. O movimento era constante, como se alguém estivesse ali sentado, admirando a vista noturna. Diana soltou um grito ensurdecedor e correu para fora do quarto, descendo as escadas desesperadamente. Ricardo, tentando fingir coragem, apontou o martelo para a cadeira vazia. Apareça! Quem está aí? Não brinque comigo! Gritou ele, nenhuma resposta, apenas o som do vento batendo nas janelas. A bravura de Ricardo virou pó. Ele virou as costas e correu atrás de Diana até o térreo. Ao chegarem na sala de jantar, tiveram outro choque ao ver a mesa. Sobre a mesa de vidro reluzente, havia um grande envelope branco. Sendo que, 10 minutos atrás, quando entraram, não havia absolutamente nada ali. Ricardo se aproximou da mesa com a respiração ofegante, agarrando o envelope. O conteúdo era uma fotocópia de papel comum, era a réplica de um falso laudo médico, criado para parecer um relatório de autópsia de Pedro, completo com o selo do hospital. No rodapé da folha, escrito com tinta forte, lia-se: causa mortes, envenenamento fitoterápico aconitum, ciência, testemunho ocular. As mãos de Ricardo tremeram tanto que a folha caiu no chão. Diana pegou e a leu de relance. Seus joelhos cederam e ela desabou no piso. Eles descobriram. Eles sabem qual foi o veneno, soluçou ela. Temos que ir embora. O fantasma dele está aqui. Ele quer vingança. Não é um fantasma, é uma pessoa. Ricardo agarrou Diana pelos ombros e a sacudiu brutalmente. Fantasmas não imprimem papel. Tem gente nessa casa. Caímos numa armadilha. Ricardo correu para a porta da frente com a intenção de caçar o intruso. Mas, quando tentou girar a maçaneta, ela travou, estava trancada por fora. Ele tentou abrir a porta dos fundos, as janelas, tudo estava bloqueado. As persianas metálicas automáticas de segurança que Pedro instalou desceram subitamente sobre todas as portas e janelas, encurralando-os ali dentro como ratos. Pelos alto-falantes ocultos no teto, ouviu-se uma gravação da risada de Pedro de uma ocasião em que ele estava brincando com Daniela há anos. Aquela risada seria reconfortante para qualquer um. Mas para Ricardo e Diana, soava como a sentença de morte. A luz da manhã seguinte começou a penetrar pelas frestas da ventilação, mas era incapaz de afastar a sensação de estar em um cárcere. Eles passaram a noite inteira espremidos em um canto da sala, com os olhos avermelhados e olheiras profundas, sem conseguir dormir. As grades de segurança metálicas finalmente abriram sozinhas às 6 da manhã, graças à programação que Daniela fizera. Assim que o caminho ficou livre, Ricardo arrastou Diana para fora dali. Eles não se importavam mais com o ouro ou o cofre atrás das paredes, tudo o que queriam era fugir o mais longe possível daquele lugar maldito.
No entanto, o terror da noite anterior mudara completamente a dinâmica entre eles. A confiança mútua, base dos crimes que cometeram, agora não existia mais. No caminho de volta para São Paulo, Diana ficava em silêncio, tramando o próprio plano. Ela achava Ricardo muito imprudente e explosivo. Se continuasse com ele, tinha certeza de que seria arrastada junto para a ruína. Ela tinha que pensar apenas em si mesma. Ela lembrou da escritura da casa, que havia roubado do cofre de Ricardo alguns dias antes. Ela tinha feito uma cópia falsificada para ele, e agora guardava o documento original em sua bolsa. Seu plano era vender a propriedade rapidamente a um receptador imobiliário suspeito, que conhecera em um círculo de socialites, o Sr. Bruno, e fugir do país com o dinheiro, deixando Ricardo sozinho lidando com assombrações e chantagens. Daniela, que monitorava o celular deles por um aplicativo espião, instalado na época em que pegou o celular de Ricardo emprestado, alegando falta de bateria, percebeu as intenções dela. Ela leu as mensagens de texto que Diana enviou para Sr. Bruno. Marcaram de se encontrar em um galpão abandonado na periferia de São Paulo, para fechar o negócio com dinheiro vivo. Daniela sorriu friamente. Aquela era a chance perfeita para jogar um contra o outro. Daniela enviou uma mensagem anônima imediata para o celular de Ricardo. A mensagem era curta e fatal. Sua parceira está te traindo e vendendo sua propriedade. Galpão abandonado na Rua do Pântano, número 4, 10 da manhã. Não a deixe fugir com seu dinheiro. Ricardo, que dirigia o carro no momento, e estava parado em um semáforo, arregalou os olhos. Ele olhou para Diana, que fingia dormir no banco ao lado. Ele agarrou a bolsa de Diana e vasculhou-a violentamente, fazendo a mulher pular de susto. "O que você está fazendo? Ficou louco?" gritou Diana. Ricardo encontrou a pasta contendo a escritura original da casa dentro da bolsa dela. Seu rosto ficou completamente vermelho devido à fúria explodindo dentro dele. Então esse era o seu plano? Hein? Você ia vender a propriedade e fugir sozinha? Ricardo deu um tapa forte no rosto de Diana. Calma, me escuta, eu ia vender para a gente pagar a chantagem. Ela mentiu, levando a mão ao rosto dolorido, mentirosa. Essa mensagem diz que você ia fugir. Ricardo arremessou o celular no painel do carro. Sem querer papo, ele virou o carro e mudou de direção agressivamente. Ele não iria para casa, estava acelerando rumo ao endereço indicado na mensagem anônima. Ele queria flagrar o encontro de Diana e ensinar uma lição a todos. Diana chorava histericamente, implorando para que ele parasse o carro. Mas Ricardo estava cego de ódio. Ele ativou a trava central do veículo e passou a dirigir como um lunático, ultrapassando outros carros perigosamente. Quando chegaram ao galpão isolado, Ricardo viu um carro sedã preto estacionado. Era o carro do comprador, que na realidade era um informante pago por Daniela, apenas um ator contratado para ficar lá esperando. Ricardo achou que eram os cúmplices de Diana. Ele a puxou para fora do carro pelos cabelos. Onde estão eles? Para quem você ia dar os papéis? Ele a sacudia brutalmente. Diana estava apavorada ao ver Ricardo retirar a chave de roda do porta-malas do carro. Pelo amor de Deus, caia em si. Fomos manipulados, não tem comprador nenhum. Diana tentava colocar juízo nele, mas era inútil. Ricardo marchou até o sedã preto, gritando desafios para quem quer que estivesse dentro. Quando a atenção de Ricardo se desviou, Diana viu sua oportunidade. Ela deu um empurrão com todas as forças, desequilibrando-o, e correu para o banco do motorista do próprio carro de Ricardo.
Ela trancou a porta e ligou a ignição. Ricardo, percebendo que ela tentaria fugir, avançou correndo e começou a golpear a janela com a barra de ferro. Vidros quebraram em estilhaços. Diana soltou um grito e afundou o pé no acelerador. O carro arrancou desgovernado, quase atropelando Ricardo. Ele não ia desistir. Ele notou uma velha picape estacionada cuja chave estava pendurada na porta do galpão, uma obra do destino muito bem planejada por Daniela, que havia alugado o local. Ricardo entrou na picape e arrancou atrás dela. Uma perseguição ensandecida tomou as estradas desertas que levavam para fora da cidade. Diana dirigia sem qualquer controle. Pelo retrovisor, via a picape de Ricardo aproximando-se. O primo de seu ex-amante parecia um verdadeiro demônio faminto por sangue. Ao fazer uma curva extremamente acentuada, Diana perdeu a direção. O carro luxuoso derrapou, bateu contra o acostamento de concreto, capotou várias vezes e só parou após colidir de lado contra uma árvore imensa. Uma densa fumaça começou a sair do motor. Ricardo parou a caminhonete velha bem atrás do carro destruído de Diana. Ele desceu, arfando fortemente, com a barra de ferro ainda empunhada. Aproximou-se lentamente dos destroços. Diana ainda estava consciente, prensada entre o volante e o banco. Uma trilha de sangue descia de sua têmpora, manchando suas roupas. Ela já não estava arrumada, e a blusa cara que vestia estava em trapos. Ao ver Ricardo se aproximando, ela gemeu pedindo clemência. No entanto, em vez de estender a mão, ele riu como maníaco ao ver o estado dela. Achou que ia escapar para onde? Ah, minha querida, nós somos farinha do mesmo saco. Se eu for para o buraco, você vai junto. Subitamente, sirenes de viaturas policiais ecoaram à distância, chegando cada vez mais perto. Daniela já havia chamado a polícia e denunciado um acidente seguido de agressão armada naquele local. Ricardo entrou em pânico. Ele não poderia ser pego ali, armado, com Diana sangrando. Ele também levava a escritura original no bolso. O instinto de sobrevivência tomou conta. Ele puxou Diana à força das ferragens do carro, ignorando os gritos de agonia dela. Levanta, temos que sumir daqui, rosnou Ricardo, empurrando-a para o banco do passageiro da picape. Ai, acho que quebrei as costelas, gemeu ela. Cala a boca, senão acabo com você aqui mesmo. Ricardo deu meia volta na picape e escapou pelas estradas secundárias que levavam de volta à serra. Na mente caótica dele, só havia um lugar seguro. A casa isolada, com seus muros altos e portas blindadas. Ele acreditava que se chegasse lá, poderia se trancar, escavar o ouro e fugir depois pela mata da montanha. Ele sequer imaginava que estava caminhando voluntariamente para a jaula dos leões. Daniela realmente desejava que eles voltassem para lá. O último palco já estava montado, e desta vez as cortinas iriam se fechar em definitivo. A picape velha conduzida por Ricardo rugia e tremia pelas subidas íngremes da estrada da montanha. O motor quase não aguentava o esforço, cuspindo fumaça preta no ar gelado da serra. No banco do passageiro, Diana encolhia-se gemendo de dor. O rosto estava roxo, e ela mal conseguia respirar devido à pontada agonizante em seu peito pelas costelas fraturadas. A imagem da mulher arrogante, da socialite glamurosa, havia sido obliterada. Agora, ela era apenas uma sombra aterrorizada, presa num veículo, ao lado de um sociopata prestes a estourar. Ricardo segurava o volante com os olhos esbugalhados. Ele sussurrava sem parar, dizendo coisas sem sentido sobre barras de ouro, títulos de propriedades e rotas de fuga. Para ele, aquela casa era a fortaleza impenetrável. Ele pensava que a polícia demoraria para aparecer lá,
o suficiente para ele escavar a riqueza esquecida e fugir. Ao entrarem na propriedade, ele nem tentou estacionar corretamente. A picape esmagou as roseiras belíssimas, parando completamente atravessada no jardim, sem o menor remorso. Ele desceu do carro, abriu a porta do passageiro e arrancou Diana de lá. Ela gritou ao ser puxada pelo braço lesionado, mas Ricardo a ignorou e a arrastou impiedosamente em direção à porta principal. Usou a chave extra que guardava no bolso para abrir. Assim que entraram, trancaram tudo. Ele então empurrou pesados sofás e poltronas para criar uma barricada contra a porta principal, agindo como se a tropa de choque fosse arrombar a entrada no segundo seguinte. A tensão dentro da casa era esmagadora. O céu escureceu rápido, com nuvens carregadas de tempestade anunciando a chuva. Ricardo jogou Diana no sofá e foi até a cozinha buscar ferramentas. Voltou segurando um pé de cabra e uma marreta pesada. Ele fitava a parede lateral da lareira como se fosse um animal encurralado. Havia um belo e clássico papel de parede ali, mas para Ricardo, aquilo era só um obstáculo até o dinheiro. Baseado nas velhas histórias que Pedro costumava contar quando estava vivo, ele tinha a intuição de que o cofre devia estar por trás daquela parede. Pedro havia brincado uma vez, dizendo que guardava o seu fundo de emergência blindado na parede mais grossa da propriedade. Sem pensar duas vezes, ele começou a golpear a parede com a marreta. Bam, bam. Os impactos estrondosos atravessavam o silêncio mortal do casarão. Tijolos, reboco e poeira voaram sobre o piso de mármore impecável. A poeira espessa fez Diana tossir incontrolavelmente, enquanto ela suplicava a ele para que parasse. Ela tinha um terrível pressentimento sobre aquele lugar, parecia que olhos invisíveis os estavam observando de cada fresta. A ambição, no entanto, tornara Ricardo completamente insano. Ele bateu mais forte, desfez a alvenaria, e de repente, o martelo fez o barulho de choque com metal. Tang, os olhos dele brilharam. Ele esmagou o resto da parede até que um cofre embutido de metal escuro surgisse em meio aos escombros. Ele soltou a marreta e caiu de joelhos diante do cofre, com lágrimas de euforia. Ele reverenciava aquele quadrado de metal. A salvação dele estava a centímetros. Bilhões de reais estariam lá dentro. O passaporte direto para o exterior e para longe daquele inferno. Mas o sorriso maníaco dele evaporou quando seus olhos pousaram na fechadura digital do cofre. Não era um segredo analógico, havia um teclado eletrônico que exigia 6 dígitos numéricos. Ele tremia muito ao digitar a data de nascimento de Pedro. Um bip sonoro de erro ecoou. A luz vermelha piscou. Ele tentou colocar a data de óbito de Pedro. Falhou de novo. O suor de Ricardo pingava no chão coberto de entulho. Ele virou-se para Diana encolhida no sofá. Ricardo se levantou e a agarrou pelo colarinho. Ele a balançou com brutalidade. Ricardo berrava perguntando qual era a combinação que Pedro poderia usar. Chorando muito, ela balançou a cabeça negativamente. Explicou que Pedro jamais falou com ela sobre senhas ou confissões. E muito menos o código. Ricardo não acreditou, ele a acusou de esconder informações. Enquanto Ricardo berrava e tentava combinações às cegas, as luzes da casa inteira pifaram simultaneamente. O piche denso abraçou a todos. Diana deu um grito estridente. Do lado de fora, a trovoada soou alto, e em seguida um clarão violento de relâmpago clareou a sala inteira. Ricardo ativou rapidamente a luz do seu aparelho de celular e fez uma varredura cautelosa da sala. E então o som retornou. Das potentes caixas de som dispostas em todo o teto, originaram-se sons de passos rudes. Toque.
toque. Alguém parecia estar pisando forte pelo assoalho superior, exatamente por cima deles. Ricardo levantou seu pé de cabra em direção ao forro, exigindo aos berros que a pessoa aparecesse. Repentinamente os passos emudeceram, e outra voz despontou nas caixas. Uma voz absurdamente familiar. Era o finado Pedro. Tinha uma qualidade alta, sóbria, embora transbordasse liderança. Parecia que Pedro, de fato, se encontrava lado a lado com os dois no mesmo cômodo escuro. Você sabe exatamente o motivo de eu construir esse refúgio. A gravação reverberava por todos os recantos. Isso aqui era um santuário para minha família, nunca foi concebido para esconder traidores. Diana colocou as duas mãos na cabeça e recuou histericamente. Ela implorava e soluçava, imaginando firmemente que o fantasma de Pedro estava perante ela em plena sede de vingança. Ricardo, inicialmente pragmático, percebeu que as certezas estavam sumindo. Que tecnologia permitia que o morto lhes dissesse palavras personalizadas àquele nível? Seria Pedro algum vidente que deixara armadilhas prontas visando eles? Ricardo estava encurralado. Ele deu as costas novamente e bateu desesperadamente na porta preta do cofre com o pé de cabra. Desprezando a gravação de Pedro, que não deixava de pontuar termos de lealdade extrema e transparência conjugal. Desejam alcançar meu dinheiro? Indagou a reprodução num timbre letal e ríspido. O ouro continua perfeitamente guardado, prosseguiu o som com lentidão cruel. Mas ele pertence estritamente a seres genuínos, e que são capazes de se lembrar do meu dia de maior felicidade no planeta. Ricardo petrificou. O dia de maior felicidade? O matrimônio, ele tinha digitado, e o cofre apitou negativo. Ele deduziu os dados do luto por um filho falecido deles. Falhou de novo. Completamente em frangalhos, Ricardo batia com seus próprios nós dos dedos ensanguentados sobre o metal inabalável. Enquanto isso, a destroçada Diana ergueu sua vista no sofá, e de repente, um relance atravessou sua memória. Daniela. A resposta tinha que estar ligada a Daniela. Seu amado marido idolatrava Daniela em todas as formas amorosas. O dia de maior felicidade de Pedro devia estar relacionado a ela. Tente o dia em que eles se conheceram, sussurrou Diana com uma voz abafada. Certa vez, o Pedro narrou como havia se apaixonado imediatamente por ela no dia 14 de fevereiro, na época de fortes chuvas no campus universitário. Ricardo a encarou, mas não tinha outra opção. De modo hesitante, e cercado unicamente pelo clarão oriundo dos relâmpagos da tempestade na rua, Ricardo acionou os dígitos na tela touch. 1402995. O painel ficou silencioso durante alguns segundos, e em seguida, ouviu-se o clique da engrenagem. O visor acendeu uma luz verde. A porta do cofre cedeu. Ricardo celebrou extasiado. Ele achou que tinha vencido, que tinha esmagado o fantasma de Pedro. Num ataque ganancioso voraz, puxou os trilhos abertos de aço da fortaleza cravada. Manteve o refletor do seu celular direcionado direto para as entranhas misteriosas do cofre. No entanto, o sorriso maníaco evaporou completamente. O cofre estava vazio, não havia ouro. Não havia dinheiro e nem joias. Havia exclusivamente, em um canto milimétrico das trevas ali instaladas, um simples visor de tablet, que repentinamente espantou a escuridão irradiando sua tela. Na tela do tablet, a imagem de Daniela apareceu em uma transmissão ao vivo. Daniela estava sentada confortavelmente em uma poltrona, olhando diretamente para a câmera, com um olhar frio que perfurava a alma. Meus parabéns, Ricardo. Você conseguiu quebrar o código, disse Daniela por meio do alto-falante do tablet. A voz dela era em tempo real,
não uma gravação. Mas infelizmente para você, todo o dinheiro que você procurava foi transferido para uma conta segura exatamente 2 dias após a morte de Pedro. Você está 2 anos atrasado. Ricardo urrou como um animal raivoso. Ele agarrou o tablet e o estilhaçou contra o chão em pedaços. Apareça, Daniela, eu sei que você está aqui. Não se esconda como uma covarde. Gritava loucamente. Ele percebeu que nunca esteve lutando contra um fantasma. Mas sim contra Daniela, que era muito mais astuta do que ele jamais poderia imaginar. Ricardo pegou seu pé de cabra e correu para as escadas. Ele tinha certeza de que ela estava no andar de cima, na sala de controle de onde as gravações eram transmitidas. Diana tentou agarrar a perna dele, implorando para que não a deixasse sozinha na escuridão, mas ele a chutou brutalmente até ela soltar. Eu vou matar essa vadia, rosnou ele com os olhos vermelhos. Se eu não posso ter esse dinheiro, ninguém mais vai ter. Ele subiu os degraus de 2 em 2, respirando ofegante como um touro ferido, disposto a destruir qualquer coisa no seu caminho. Mas, ao chegar no meio da escada, um holofote incrivelmente brilhante acendeu do teto, cegando-o completamente. Os passos dele congelaram. No topo da escadaria, havia uma sombra impassível, que controlava tudo o que acontecia naquela noite. A luz ofuscante diminuiu gradualmente, revelando uma iluminação dramática. Ricardo baixou a mão que cobria os olhos, tentando focar a visão. Lá em cima, Daniela estava em pé, perfeitamente calma. Ela não parecia ter um pingo de medo. A aparência dela estava muito diferente da Daniela que ele conhecia. Não havia mais o vestido longo em tons pastéis suaves. Nesta noite, Daniela usava roupas práticas e escuras. Seus cabelos estavam firmemente presos, e seu olhar era cortante como o de uma águia. Na mão dela, um controle remoto operava o sistema de automação da residência. Solte a sua arma. Ricardo, disse Daniela em um tom frio e imperativo. Ele riu em deboche, sentindo-se fisicamente superior a ela. Na mente dele, Daniela era fraca, e ele empunhava uma barra de ferro letal. Quem você acha que é para me dar ordens? Você está sozinha aqui, Daniela. Sem polícia, sem segurança. Você cometeu o maior erro da sua vida ao aparecer. Ele retomou os passos, com a barra de ferro erguida para atacar. Mas Daniela não recuou. Ela apertou apenas um botão no controle remoto. Imediatamente, das paredes laterais da escadaria, disparou o gás dos extintores automáticos. A fumaça branca e espessa engoliu Ricardo, fazendo-o tossir sem parar e perder toda a sua orientação. Ele recuou, com os olhos ardendo intensamente. Ele balançava a barra de ferro no ar às cegas, não atingindo absolutamente nada. Pedro instalou isso para nos proteger contra invasores. A voz de Daniela ecoou pelos alto-falantes nas paredes, já que ela usava o microfone para ser ouvida acima de todo aquele caos. Mas ele nunca suspeitou que o verdadeiro invasor seria alguém do próprio sangue. Lá embaixo, Diana ouviu o tumulto e tentou se arrastar até a porta principal. Ela queria fugir. Não estava mais nem aí para Ricardo. Mas a porta estava barricada pelos móveis que o próprio Ricardo havia colocado. Diana chorava em desespero. Sabendo que eles haviam construído a própria ratoeira, a fumaça na escada diminuiu, já que os exaustores a sugaram. Ricardo continuava parado no meio da escadaria, com o rosto vermelho e os olhos lacrimejantes, ainda envenenado pela fúria. Ele viu Daniela na mesma posição. Ele cuspiu no chão. Você é ardilosa, Daniela, você nos armou uma armadilha. Você falsificou os papéis, não é? Foi você que mandou as mensagens.
Eu só joguei a isca, respondeu Daniela friamente. Vocês morderam por pura ganância. Vocês assassinaram meu marido, envenenando-o gota a gota. Vocês acharam que Deus estava dormindo? Foda-se Deus, Ricardo gritou, com a voz retumbando pelo salão. A confissão final explodiu, impulsionada pelas provocações dela. Sim, eu arquitetei tudo. Eu ordenei que a Diana trocasse o maldito remédio. O Pedro era um idiota. Ele era podre de rico, mas era um avarento. Ele me dava uma miséria enquanto nadava em luxos. Ele mereceu morrer, e você vai encontrar com ele hoje à noite. Ricardo saltou pelos degraus, mais veloz agora, ignorando a ardência nos olhos. A distância entre os dois era de 5 metros. 4 metros. Ele já visualizava como a massacraria ali mesmo. Mas Daniela continuava inabalável. Ela apenas ergueu a mão, apontando para o teto. Olhe para cima, Ricardo, disse ela. Ricardo olhou. Nas quinas do teto, pequenas luzes vermelhas piscavam incessantemente nas câmeras de vigilância. Aquelas câmeras não estão apenas gravando, explicou ela com um sorriso discreto, porém fatal. Esse sistema está conectado à internet. Desde que a luz foi acesa, eu ativei a transmissão ao vivo nos nossos grupos de família, no círculo corporativo dos advogados do Pedro, e o sinal de emergência foi despachado automaticamente para a Delegacia Central da Polícia. Os passos dele pararam subitamente, e a barra de ferro pareceu pesar 1 tonelada. Que? Ele sussurrou, a voz travada. Milhares de pessoas acabaram de escutar o seu grito. Ricardo, Daniela esclareceu, saboreando a vitória. Uma multidão está assistindo a isso em tempo real. Estão ouvindo você admitir que assassinou o Pedro, estão vendo seu rosto. A arma na sua mão e a sua loucura. Você acaba de assinar a sua confissão na frente do juiz, do promotor e do mundo inteiro. A cor fugiu do rosto de Ricardo, pálido como um cadáver. Ele olhou para a lente da câmera mais próxima com terror absoluto. A realidade bateu forte. Não se tratava mais de uma simples luta física entre duas pessoas. Era uma execução social e judicial perfeita. Os joelhos dele cederam. A barra de ferro despencou, batendo nos degraus de mármore e rolando para baixo. Ao fundo, do lado de fora das paredes blindadas, o som de sirenes de viaturas começou a ecoar. E não era apenas uma. O ruído penetrante cortava a tempestade, tornando-se a trilha sonora perfeita para a queda final de Ricardo e Diana. Ricardo cambaleou para trás, balançando a cabeça em negação. Isso não é real, murmurou. Ele virou as costas, correndo para baixo, atropelou Diana largada no chão e tentou tirar a barricada da porta principal. Sai da frente, eu tenho que sumir daqui. Ele jogava as poltronas para o lado em desespero. Conseguiu girar a chave e puxou a porta com tudo, a porta abriu. Uma lufada de vento e chuva invadiu o corredor. Mas ele não deu nenhum passo à frente. No jardim da casa, luzes fortíssimas das viaturas policiais o cercavam. As luzes azuis e vermelhas rodopiavam, ofuscando sua visão. Dezenas de oficiais fortemente armados estavam posicionados atrás das portas dos carros, com as armas apontadas diretamente para Ricardo. Levante as mãos, solte qualquer arma, o local está cercado. A voz de um policial ressoou grave pelo megafone. Ricardo congelou no batente da porta. Atrás dele, Diana começou a choramingar histericamente, percebendo que a linha de chegada tinha sido cruzada. No andar superior, Daniela começou a descer as escadas calmamente. Ela não corria, ela não se escondia. Ela passou direto por Diana caída no chão,
por Ricardo petrificado na porta e caminhou até a varanda. Os policiais não a interceptaram. Sabiam que ela era denunciante. Ela parou sob a proteção do telhado da varanda, deixando o vento frio tocar seu rosto. Viu Ricardo sendo algemado agressivamente, as mãos travadas nas costas, e sendo empurrado de rosto no chão enlameado. Na mesma terra, onde as preciosas rosas de Pedro floresciam. O rosto dele sujo de lama, tão imundo quanto a sua alma. Logo após, Diana foi colocada numa maca médica e levada pelos paramédicos policiais. Seu rosto exibia lágrimas de desespero e remorso ao ver Daniela. Daniela olhou para Diana sendo carregada. Diana tentou levantar a mão para tocá-la e moveu os lábios, dizendo perdão, sem emitir nenhum som. Daniela não recuou, mas também não acolheu o gesto. Encarou a traidora com uma expressão vazia: guarde os seus pedidos de desculpas para o julgamento divino. Diana, sussurrou Daniela baixinho, mas de forma clara. Aqui no mundo dos vivos, as faturas das suas ações cruéis serão cobradas em moeda forte. Naquela noite, a residência silenciosa da Serra tornou-se testemunha da derrocada da ganância. Daniela assistiu as viaturas levarem os dois que um dia estiveram entre as pessoas mais próximas da sua vida. Ela não sentiu alegria, mas um alívio imensurável. O fardo torturante que apertava seu peito há 2 anos, enfim desapareceu. A justiça operou não através da força bruta, mas através do intelecto brilhante e da imensa paciência de uma esposa injustiçada. Enquanto a tempestade diminuía, Daniela tinha a certeza de que o amanhã traria um sol muito mais brilhante. A prisão na Serra propagou-se mais rapidamente do que um incêndio em palha seca. Em decorrência da transmissão online promovida por Daniela, o evento da captura transformou-se num espetáculo legal perante as autoridades, bem como num evento viral e simultâneo exposto à nação. Milhares de pessoas testemunharam o segundo exato do descontrole e da confissão do assassino, espalhando os vídeos em incontáveis fóruns de redes sociais. No espaço de poucas horas, Ricardo e Diana dominaram as manchetes globais. Submersos na repulsa coletiva e no desprezo absoluto da opinião pública pela crueldade grotesca que cometeram contra a própria família. No Distrito Policial Central, a situação era igualmente agitada. Estacionamentos lotados por equipes de reportagem se acotovelando por registros dos 2 vilões mais abomináveis da atualidade. Todavia, no interior da sala de inquérito isolada acusticamente, o clima era denso e sombrio. Ricardo encontrava-se acorrentado na mesa. O sorriso de orgulho sumiu, seus olhos estavam inchados e avermelhados. Restos de sujeira da poça de lama ainda marcavam suas roupas. Numa cela adjacente, Diana prestava depoimento a uma investigadora. Aos prantos. A postura dela desabou por completo. Diana soluçava em agonia contínua, relatando fraturas nas costelas e choramingando sobre as prisões escuras. O inspetor sênior Paulo adentrou a câmara de Ricardo com um tablet nas mãos. Ele posicionou o equipamento diante dele e apertou o play na confissão do suspeito ocorrida na escada. Ricardo desviou os olhos envergonhado, sendo humilhado pela própria ignorância e estupidez ali gravadas. O inspetor sênior Paulo elucidou passivamente que aquele material irrefutável de vídeo, combinado ao relato incriminador de Tiago na farmácia e com vestígios da toxina resgatados no apartamento dela, fechavam o laço do enquadramento absoluto do crime de homicídio qualificado. A sentença implicava reclusão perpétua. O choque mental quebrou as estruturas frágeis de Ricardo. A índole patética do covarde transpareceu nítida, e ele traiu Diana no mesmo momento, jogando a culpa nela. Ele discursou que as engrenagens envenenadoras germinaram integralmente do cérebro dela.
alegando sofrer submissão e cegueira influenciada pelas supostas manipulações perversas amorosas e de luxúria de Diana. Ele afirmou que ela coordenou pesquisas sobre venenos, fraudes em procurações e ordenou com avidez a sucessão patrimonial ilícita de Pedro. Ele defendeu, absurdamente, que consistia apenas numa peça acidental dos eventos trágicos causados por sua paixão doentia. Chegou ao fundo do poço, clamando choroso por autorizações oficiais de reencontros, em desculpas falsas a Daniela. Nutrindo mentiras de esperanças da viúva ser tocada pela clemência perante seus prantos sujos. Enquanto isso, Diana, separada pela parede e escutando gravações delatoras do parceiro, explodiu em um acesso de raiva violento. Cega pela traição desonrosa, atacou violentamente, entregando completamente o papel escuso de Ricardo à polícia. Ela detalhou sem reservas que os impulsos financeiros mais ferozes sempre residiram nele, dado ao endividamento galopante dele junto a casas perigosas de jogos online e máfias. Alegou coerções criminosas, severas impostas por Ricardo, em ameaças perigosas, para arrastá-la a colaborar no envenenamento e crimes. Além do mais, a criminosa abriu arquivos detalhados da papelada forjada pelo falsificador parceiro, inclusive planos em que ambos almejavam documentos fraudulentos na futura morte planejada de Daniela, a fim de consolidar espólios. Ali, os lobos vorazes devoravam a si mesmos. O laço maligno entre os dois desintegrou-se em cinzas diante das leis, dando lugar a tentativas medíocres de reduções das punições por meio das denúncias mútuas perante as cortes. A polícia registrou detalhadamente a derrocada dos monstros. As trocas imundas de culpa consolidaram todas as peças obscuras dessa barbaridade no inquérito fechado. Daniela escutava, em companhia de juristas, nos assentos da delegacia de polícia, as explicações áridas relatadas pelo inspetor. Ela não experimentou regozijos mórbidos ou sorrisos pelo fracasso deles. Apenas a tranquilidade inquestionável do dever da justiça finalizado. Nos dias vindouros, todas as manchetes do país arruinaram a reputação deles perante a sociedade global. Seus laços consanguíneos de proteção, antes coniventes aos desmandos do menino rico, romperam e apagaram suas memórias como lixo vergonhoso. Renunciando a ele publicamente, as lojas falsamente luxuosas de Diana mergulharam em processos judiciais, impulsionados por bloqueios financeiros, oriundos da corrupção lavada e clientes evadidos. Restou absolutamente nada aos falsos e vaidosos. Honra, liberdade, dinheiros e amanhã desapareceram. Daniela compareceu fisicamente numa visita de despedida definitiva nos ambientes policiais de transição para o cárcere de segurança máxima. Posicionada atrás das proteções transparentes no salão isolado, ela contemplou os trapos no chão encolhidos, miseráveis. Ricardo parecia o rebotalho imundo da pessoa orgulhosa, que sentou nas cadeiras estofadas luxuosas outrora. A palma terna dela encostou-se nas superfícies geladas. Vieram à tona as reflexões honrosas do caráter limpo do companheiro, arruinado pelos seus familiares cínicos. Internamente, ela cerrou para sempre os capítulos da agonia sangrenta no peito da esposa leal, de lutos finalizados. Ela lavou das lamas a reputação ilibada do seu Pedro, diante de toda a humanidade e juízes celestes. De agora em diante, as divindades cósmicas absolutas e varas terrenas determinariam caminhos sem escapatórias. As costas viraram-se rumo à saída daquele lugar de dor.
Sendo banhada pela luz radiante do novo amanhecer puro sem neblinas, muitos meses ficaram no retrovisor dos ventos passados, naquela noite montanhosa, macabra de justiça cega, perante a corte absolutista legal. No espaço judicial completamente tomado de juristas e espectadores, as 3 marteladas pesadas no balcão estipularam conclusões incontestáveis às dolorosas noites do julgamento do caos cruel. Homicídios dolosos qualificados, executados pelas covardes sombras, empapeladas forjadas corporativas e extorsão punível, imperdoável, foram comprovados a Ricardo e Diana, perante as justiças da nação. A recusa compassiva a eles imposta originou das formas monstruosas, cruéis, desumanas, a eles demonstradas nos interrogatórios pífios, nas cadeiras dos criminosos e atuações covardes nos fóruns. Prisão vitalícia eterna, imposta na coroa de crimes dele, a Ricardo, perante a lei, no mundo dos mortos, ao cárcere perigoso dos lixos envelhecidos. Queda absoluta, inerte, despencou ele, após a leitura das leis, ao asfalto. Libertação perante esperanças, virou fumaças no vazio, aos lixos no tempo escuro, seu dia e noites desolados. Aos blocos frios, apodrecendo na ferrugem, e no esquecimento, sem glórias, isolado. No perigo, perante monstros piores, perante assombrações infinitas. Dele, aos crimes de traidor, sem amigos e glórias isoladas. Contíguo às leis, o mesmo veredito decretou. 20 anos severos, para Diana, enjaulada em velhice fática, feia, enrugada, sem brilhos, cega, sem alegrias, sem cores. Nas luzes do abandono perpétuo, de pífios valores, a dias cruéis, de solidões perdidas, de luxúrias, extinções. Perante sociedade humana, e perdas cegas, gravadas nas telas históricas globais, em placas de execrações. No escárnio da ganância suja, punida, a glória celestes da justiça. De covardes, perante fins de amargura, de crimes em pó sombrio, perante condenações e perigos. Equilíbrio natural cósmico da punição, esmagou cruel nos pagamentos fáticos, os sangues e tormentas de lágrimas cruéis. Perante Daniela, e perigos fatais de torturas impostas no pobre do marido, morto ao pó, aos descansos purificados da alma. O fim aos encerramentos, perante papeladas nas cortinas do processo, resultou em sua vinda calma, para as altitudes purificadas das serras, sem ventos infernais. Mas o clima, a propriedades, revelaram outras aparências na viúva. Na revolução ali limpa, arremessou o material com lixo, nas digitais ali de Ricardo, e da asquerosa com lixo nos caçambas, limpando assentos. Nas dobras sombrias, sujas, nas demolições da proteção ao muro. Perante perdas caídas, os tronos de couro estúpidos, desmantelados, foram pro asfalto com fumaças doentes do passado sombrio. Perante poeiras sumidas de paredes limpas, as asepsias dos expurgos ao clima e mal do ar. Sem poeira do terror do ar, e paredes claras do sol. Abriram perante purificações sem mortes, o altar sagrado limpo incólume, dos milagres sem cortes, do passado de luxúrias no jardim. Era vivo dos caules com espinhos, a purezas das rosas limpas. Abertas nos ventos puros e jardins limpos, ali nas propriedades coloridas vivas. Vibravam as tonalidades pálidas brancas abertas, ali perfeitas nas folhagens vivas, encarnadas ali triunfantes. Nos céus do poder sobre as mortes limpas, ali abertas perante luzes limpas. Puras das raízes triunfais, perante lixos do perigo.
caídos promessa do testamento falado, antigo do finado marido. Com dores nas honras, as vendas do terreno. Não foi perante comércio ou asfalto frio, transformou dores ao consolo. Na paz das novas gerações, sem as misérias do choro. Lousa fixada, perante portal rústico. Ao verniz nas artes, ali declarou, afetuosa e amável, para a casa de acolhimento Pedro, apoios de amor limpo. Puros no refúgio terno, nas vidas as purezas, aos orfanatos vivos. Nos ensinos com carinhos reais, ali nas telhas. Aos protegidos justos da sorte, perante céus, cânticos suaves e joviais nas purificações, varreram lixos macabros do terror. Perante ecos alegres e vivazes, isolamentos escuros mortos, em luz e purezas e dias vivos, nos espaços vazios felizes ali, em resgates às vidas, perante almas limpas aos andares. Fumódromos escuros e fedorentos, perante perigos e sofás transformados. Ali, em estudos claros das folhas, ao raciocínio em letras plenas. Ao mundo brilhante aos pupilos, perante nobres jornadas vitais felizes. Abertas em mentes purificantes, as purezas do mundo com o fim de medos. Ali, de esperanças de ouro ali, nos mentes. Ventos de alívios doces, com noites nas águas das purificações. Dos céus olharam as purezas, nos céus limpos, calmos na pureza ao entardecer. Sorrisos infantis inocentes, nos caminhos as barreiras, em rosas vivas correndo, em limpezas das purificações. Abertas perante risos, na eternidade purificadora de flores da paz, ali nas crianças. O sopro puro das altitudes tocou no ameno carinho. As beiras de ventos, das tramas dos fios de tecidos, abertos às alturas das brisas. Ali, vivas, puros dos ares serenos. Serenos no paraíso das cores calmas. Infante ali, chegou puro terno, carinhoso, afável, colhendo perante brancuras imaculadas brancas, um mimo florido, a Senhora limpa, nas purificações abertas, em doçuras ao gesto, perante Daniela, perante aos ventos. Expressão maternal de carinhos ternos, purificados, recolheu proteção amada. Na testa dos cachos, das doçuras aos ares limpos, em consolos aos corações órfãos, de justos ali, nos laços em amor incondicional, no consolo de vidas a vitórias e proteção, perante almas ali, livres ao sol aberto e dias puros, e puros alívios profundos e serenos, plenos das cinzas sumidas, nos fumos aos esgotos, de rancores mortais, varridos ali, das marcas perante medos, perigos, dissipadas impurezas, a paz imaculada ao alívio, gratidões e calma absoluta, em coração ao mundo glorioso, de amores fortes com vida ali, viva a calmaria divina, a paz plena nas vidas, vitórias gloriosas, os brilhos e fumaças alaranjadas rubras dos horizontes distantes, abertos nos coloridos quentes, fitou o reino dos lugares acima nas alturas ali abertas. Vislumbrou o sorriso nas pazes vivas da estrela eterna, aprovada na honra de Pedro, das vitórias nos altos de amores, perante mundos das vidas purificadas, sem orgulho, ali sorridentes, nos horizontes eternos do luto final. Sem ventos, e chuvas escuras em limpezas puras, de nuvens nos cumes limpos, vivos puros. Fardos trágicos das maldades materiais, das ambições e posses, no sangue de batalhas, redimidos as transformações de jorros de bondades, nos mananciais eternos, limpos as bênçãos abundantes de dezenas, nas purezas, a justiça da glória, a vidas.
perante proteções divinas e amparos divinos, no bem vivo humano, pleno do perigo, sem luz, nas glórias ao mundo puro, as ricas purificações. O cego tolo lixo fútil, escuro em ganância fútil, a poeiras caídas e bens irreais. Enxerga a luz em cofres de glórias cegas, em fins de covardes, no topo nos perigos da morte, nas covardias vazias e ilusões. Eles desviam visões do tesouro dos céus, impuros das justiças à vida, e as imortais atuações de virtude puras, amadas a mundos puros, nos tempos glorificados, sem corrupções vivas nos corações justos, a memória plena, eternamente honrosa, as purezas santas, eternizadas no ouro de compaixão, no bem eterno, no amor sem mortes a pó. O mundo encerrou lutas, amadas, puros amores, no bem, as limpezas de almas eternas, meu amado, vivo no além. Um sopro doce e calmo partiu em ventos, perante cumes puros do som, e ventos de vida, ao paraíso livre dos ventos das montanhas. Perante brisas e amores ali calados, sua câmara final, no reino superior, em glórias aos puros de tranquilidade divina, ao sono final, limpo, amado, descansado, as purezas divinas das mortes puras, as justiças divinas, a estrutura limpa das muralhas da paz, agora na proteção da paz, aos males em amor absoluto dos formatos divinos, aos laços originais amorosos, aos peitos justos das glórias. Ela ergueu passos às badaladas do entardecer, nos sinais da torre de fé, na igreja da cidadezinha, a longes bateres finados, no crepúsculo em frente, rumo das aberturas, do lugar de puros, cheios de cores quentes, puras, das proteções ao coração, no lugar seguro, sem covardes, aos males mortos finados, e justiças a vidas radiantes no lar, puro, ali forte perante lares de proteção divinas, a dores varridas às noites, perante lares de acolhimentos plenos, as vidas divinas em paz pura, e limpezas a perigos findados, perante dias brilhantes, em proteções à justiça viva, em paz de milagres das crianças, e sorrisos eternos a almas de virtudes plenas, de dias abertos, vivos, purificados às cores quentes e milagres das crianças, ali vivas das lendas e vidas do amanhã imortal, das eternidades puras, ali da verdade, com luz divina, perante o mal. Passados os esgotos e ecos dos monstros no medos dos cárceres sumidos em correntes, com terror cego acabado nos pânicos covardes caídos. Fim final nas tramas aos terrores macabros, extirpados com vitórias perante horizontes brancos da aurora. No início em caminhos puros, ali sem dias escuros. Nas vitórias perante páginas, ali vivas do mundo de glória ao renascer. Sem chuvas fúnebres, de luz e purezas, na paz viva glorificada. Perante justiças divinas, sem as dores, no tempo aos males finados, em mortes sem perigos. Ali do escuro aos céus fortes, puros, eternamente. Ali impuros do encerramentos, lições de glórias, as vitórias celestes divinas. Ao tempo, nos mundos, as ilusões corruptas ricas, pífias desmoronam curtas, nos reinos perigosos mortais.